Bom dia, irmãos. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui, podendo falar de coisas que eu tenho aprendido ultimamente. Hoje eu vou falar de um tema que chama Fazendo a Diferença. E é muito curioso na nossa vida quando a gente vê que algumas coisas fazem total a diferença e outras coisas ou não fazem diferença nenhuma e outras até atrapalham, né? Eu estava pensando em relação à comida. Ultimamente eu tenho cozinhado mais em casa, né? Depois que eu virei universitário, eu tive que aprender a me virar. Aí eu comecei a aprender a fazer algumas coisinhas diferentes. E logo de cara eu começava tacando cebola e alho na minha comida. Que eu vi que isso fazia diferença, ficava bom. Mas aí eu comecei a ver MasterChef, comecei a ver Pesadelo na Cozinha, e eu sempre vi o Jacan colocando tomilho no final. Falei, por que não, né? Hoje em dia eu taco tomilho em tudo, fica ó, delícia. Isso pra mim faz total diferença na comida. Mas já tem algumas coisas que eu gosto de chamar de atrocidades culinárias, que parece que no final do ano isso se aflora mais, né? Então você vai comer o Natal, tem aquele arrozinho com uva passa. Eu já vi até Chester com uns molhos meio doce de fruta. Pra mim é um negócio que não faz muito sentido. Pra mim faz até mal um negócio desse, né? E, parando pra pensar em relação à música também, tem pessoas que quando a gente escuta, logo de cara a gente já vê que nasceram para isso. Fazem total a diferença na música, seja cantando, tocando, produzindo. Mas tem algumas pessoas que a gente nem sabe por que ficaram famosas, né? Eu lembro que quando eu era criança e adolescente, eu tinha uma noção que hoje eu dei uma mudada nisso, né? Para quem é do coral vai entender que antes eu não entendia muito a função da segunda voz nas duplas sertanejas. Eu achava que essa pessoa não tinha uma função muito específica. Então, quando eu era criança e adolescente, eu via algumas duplas, tipo Zezé de Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, e eu via o Zezé de Camargo dando a vida lá para cantar, e para mim o Luciano parecia um animador de festa lá, do lado dele. Acredito que alguns também pensavam isso. Eu via lá o Bruno também, o Marrone lá chamando a galera e tudo mais. Hoje eu sei que eles têm função, tá? Mas pra mim, naquela época, eu achava que eles não faziam tanta diferença assim. E na igreja, a gente pode ver que algumas coisas também fazem total a diferença e outras coisas nem tanto. Então, nós temos alguns autores que ficaram muito famosos, tipo Timothy Keller, Charles Swindoll e muitos outros, que a gente consome muitas coisas que eles fizeram. Eles fizeram a diferença aqui no mundo cristão. Me ajudaram muito. Tanto que boa parte da mensagem que eu vou passar hoje eu aprendi num livro do Charles Swindoll. Também, no ramo da música cristã, a gente vê muitas pessoas dando todo o coração, aqui no coral, ou fora também, músicas que nos inspiram bastante, a gente a melhorar o nosso relacionamento com Deus. Também em mensagens, nós vemos por aí pregadores muito bons que nos ajudam também a aumentar a nossa fé. Mas também nós vemos alguns tipos de cristãos que às vezes mais atrapalham a igreja do que ajudam a avançar. Ou alguns que às vezes não fazem diferença nenhuma. Nesse último mês, eu estava vendo um reality, que muitos aqui devem assistir também, que chama Ilhados com a Sogra. Eu não vou pedir para levantar a mão quem viu, tá? Não precisa se expor. Mas esse reality eu gostei muito, eu achei a ideia dele muito engraçada, porque basicamente eles mandam ou um genro ou uma nora para uma ilha junto com a sogra. O que pode dar errado, né? E aí, eles começam a participar de algumas competições e eles têm que criar uma amizade ali, se eles não tinham essa amizade, para conseguir ganhar o prêmio final. E nesse programa é muito engraçado você ver como alguns realmente criam a amizade, outros parece que dificultam ainda mais o relacionamento. Mas, para quem viu a segunda temporada, eu não vou dar spoiler aqui para quem não viu, tá? Mas para quem viu vai entender de quem eu estou falando. Tinha uma senhora nesse programa que todo momento ela soltava um palavrão e falava, ai, Deus que me perdoe. Todo momento ela estava sendo rude com a nora dela, ai não, mas Deus me ensinou a amar. Todo momento quase ela estava agindo de uma maneira completamente controversa, mas sempre colocando Deus no meio. E aí eu fiquei pensando, nossa, que propaganda ruim para o cristianismo isso, né? Um programa da Netflix. E uma das únicas pessoas que se denominava cristã agia dessa forma. Toda hora cometendo pecados adoidados, mas colocando Deus no meio, para se sentir de uma maneira um pouquinho melhor. E aí eu comecei a pensar em alguns tipos de cristão que a gente deve evitar ser.
que a gente deve realmente refletir e pensar, será que eu estou sendo assim? Aí eu anotei alguns aqui. Primeiro, tem o cristão porteiro. O que é o cristão porteiro? É aquela pessoa que ela não entra de cabeça aqui na igreja. Ela está lá na porta. Não quem está lá na porta, tá? Com todo o respeito, não são vocês. Mas ela não entra de cabeça aqui. Mas ela fica vendo. Esse aqui tem uma vida legal e tal. Acho que ele vai para o céu, sim. Esse aqui tem muito pecado. Eu acho que ele não passa para o céu, não. Acho que esse aqui não tem salvação, não. Ele funciona como uma espécie de porteiro do céu, mas nem ele está dentro. Ele está lá mais preocupado com a vida dos outros do que pensar na própria salvação. Tem também o cristão turista. Ele parece que só participa aqui da igreja ou de atividades quando ele está de férias. Ou quando a faculdade ou o trabalho não está exigindo tanto dele. Né? Então, vai para o culto? Não, está muito corrido. Não vai dar não. Vai para a igreja em casa? Não. Semana de prova lá da faculdade, não vai dar não. Está em semana de prova, parece que o ano inteiro. Tem também o cristão carroça. O que é o cristão carroça? É aquele que só vem se você puxar. Você vai participar? Estou desanimado. Aí você puxa, vem. Você vai para o retiro? É muito caro, não dá, você tem que puxar para vir. É difícil. Tem também o cristão comentarista. Sabe quando acaba o jogo de futebol? E aí já entra o comentarista falando, fulaninho marcou gol, mas ele jogou muito mal o primeiro tempo, não jogou legal não. Essa pessoa age do mesmo jeito aqui na igreja. Acaba o culto, ela já vai embora. E aí, o que você achou? Pregação fraca, né? Nossa, o João ficava andando para lá e para cá. O coral. Nossa, o Darley não... Dá não. Nossa, você viu aquela fileira ali toda desalinhada? Já vira comentarista aqui na igreja. E está mais crítico do que com vontade de ajudar. E por último, o último cristão que eu pensei foi o cristão camaleão. Esse eu acho que foi o que eu mais fui assim por um tempo. Que é aquele cristão que parece que tem uma personalidade em cada lugar que ele vai. Então, aqui na igreja, ele está animado, louvando, agradecendo, parecendo ser um discípulo de verdade. Mas fora da igreja, ele vai lá jogar futebol, nossa, fala um monte de palavrão. Afinal, é esporte, né? Está lá na roda de amigos, vamos falar de mulher, vamos falar de pornografia, afinal é cultural, né? Mesmo que isso abale um pouquinho minha fé, não tem problema. Por muito tempo, eu fui esse cristão camaleão, principalmente na minha adolescência. Eu tinha uma personalidade em cada lugar. Então é mega importante a gente fazer essa autorreflexão para ver se nós estamos sendo assim também. Porque isso me faz pensar, que exemplo que nós estamos dando como cristãos fora daqui? Porque aqui é fácil ser cristão. Será que a nossa fé tem impactado as pessoas do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa família, pessoas que estão ao nosso redor? Se todos os discípulos fossem como eu, o reino iria para frente? É importante a gente pensar em algo assim, porque às vezes a gente se acomoda. A gente vê outras pessoas fazendo a diferença, e a gente fala, eu não preciso fazer tanto assim. E a gente acaba se tornando um daqueles tipos de cristão que eu estava falando. Ou alguns outros tipos também. Então, Deus, Ele nos chama para nos arrepender, porque dessa maneira Ele nos transforma. E nos transformando, o caminho que Ele passa para a gente, que Ele quer que a gente trilhe, é esse caminho onde a gente faz a diferença, onde a gente ama, onde a gente serve, onde a gente realmente é luz do mundo, é sal da terra, que nem diz na Bíblia. Então, avançar o reino de Deus por meio do amor e da servidão é fazer a diferença, é isso que Ele espera da gente. E ultimamente, eu tenho estudado bastante um livro de José, do escritor do Charles Swindoll, e ele que me inspirou a fazer essa aula de hoje. E eu queria compartilhar um pouquinho de como, nessa história de José, a gente pode ver pessoas fazendo totalmente a diferença, pessoas tendo uma redenção incrível e pessoas que, infelizmente, não fizeram a diferença. Eu acho que a gente pode tirar algumas coisas bem legais que nem eu tirei ultimamente. Amém? Então, eu vou resumir bastante aqui a história de José, tá? Vou tentar falar de um jeitinho
didático, já que a gente vai perder alguns pontos, então espero que vocês fiquem comigo aqui. Para a gente se situar na história de José, é interessante a gente ver como que a família dele funcionava. Se a gente para pensar nos patriarcas de Gênesis, a gente pega primeiro Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaac, e Isaac teve um filho chamado Jacó. Jacó era o pai de José. Só que Jacó tinha uma fama de ser enganador. Ele, em vários momentos aqui do livro de Gênesis, a gente consegue ver que ele passa por cima de outras pessoas para tentar conseguir o que ele queria. E, como em toda a família, até os dias de hoje, esse comportamento vai passando de geração em geração. Jacó, ele teve 13 filhos, com 4 mulheres diferentes. O que isso pode dar errado, né? E muitos desses 13 filhos acabaram herdando esse jeito de Jacó. Só que tinha mais um problema. Como Jacó tinha 4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas, uma delas acabou sendo a favorita, que era Raquel. E Raquel acabou tendo apenas 2 filhos desses 13. Então, como Jacó já tinha uma personalidade um pouquinho duvidosa, ele começou a colocar favoritismo na família. Então, quando Raquel teve o primeiro filho, que foi José, José virou o favorito. Depois, quando ela teve o segundo filho, chamado Benjamim, Benjamim virou esse favorito. E o que isso gera na família? Muita inveja. E assim, é até uma inveja de certa forma justificada. Imagina você sendo um desses 13 filhos, vendo que um filho está sendo completamente abraçado pelo pai e você não. Isso acaba criando coisas ruins dentro do seu coração. E para quem não sabe, teve uma situação onde a única filha de Jacó, desses 13 filhos, só tinha uma menina. Ela acabou sendo estuprada por um príncipe em uma região. E quando Jacó soube disso, ele não fez nada, ele ficou pacífico. Só que quando os irmãos dela ficaram sabendo disso, eles armaram uma emboscada, uma armadilha, mataram um monte de gente dessa terra, saquearam tudo, e sabe qual que foi a preocupação de Jacó? Nossa, o que as outras terras vão pensar da nossa família? Nossa, como que vai ser agora a nossa política aqui? Ele teve uma preocupação completamente política nessa situação. Ele não demonstrou amor nenhum pela filha dele. E é nesse contexto que José se encontra. Aqui em Gênesis 37, a gente pode ver o começo da história de José, quando ela começa a ser retratada. Então, a gente vai ler agora Gênesis 37, do 3 a 4. Gênesis 37, 3 ao 4, diz assim: Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Aqui é um ponto importante, porque não é que Jacó deu para José uma túnica bonita. Naquela época, as pessoas que iam para o campo trabalhar, afinal a família era de pastores, eles usavam uma túnica, que era mais ou menos uma regata, e vinha até mais ou menos aqui a altura do joelho, para você poder mexer bem as pernas, mexer os braços. Quando Jacó dá uma túnica longa para José, que vai até aqui mais ou menos a mão e até os pés, isso é como se ele dissesse: meu filho, você não precisa trabalhar tanto não. Vê os seus irmãos lá trabalhando, você pode ficar aqui mais tranquilo. Então é mais uma razão que inflamou os nervos dos irmãos de José. Ver todo esse favoritismo que Jacó estava colocando aqui dentro da família. E como José cresceu sendo um filho mimado, talvez isso aflorou também uma espécie de orgulho enraizado nele. Quando a gente lê, aqui continuando a história, em Gênesis 37, dos 5 a 7, para mim dá a entender algo relacionado ao orgulho. Diz assim: certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós?
e o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Se você já conhece a história inteira de José, você sabe que esse sonho representava o futuro. Isso realmente aconteceu. Só que parando para pensar aqui, José já sabia que seus irmãos não gostavam dele. Precisava ter contado? Penso que não. Ele poderia ter tido esse sonho e ter ficado tranquilo lá. Mas ele vai lá e conta. Aí seus irmãos odeiam ele ainda mais. E quando ele sonha pela segunda vez, o que ele faz? Vou lá contar de novo. Contou. Então, isso inflamou ainda mais os irmãos. José estava colaborando, de certa forma, para isso. Não que os irmãos eles estavam sendo maldosos mesmo. Mas José também não estava indo num caminho contrário nessa época aqui. E outro ponto que também colabora para esse ódio dos irmãos é que José, ele era uma espécie de fofoqueirinho da família. Ele ia ver os irmãos trabalhando para contar para o pai o que eles faziam de errado. Então, você vê que essa família já estava toda desestruturada. A inveja estava aumentando, estava criando um barril de pólvora que só precisava de uma faísquinha para explodir. E foi isso que aconteceu. Em um dia que José foi fiscalizar os irmãos pastoreando, os irmãos já viram ele de longe e falaram, cara, vamos fazer alguma coisa com José? Alguns já falaram, vamos matar José. Já estava nesse nível. Mas aí, o irmão mais velho já fala, não, vamos apenas jogar ele aqui, que aí depois eu salvo ele e levo para o pai. Então ele não estava sendo tão bonzinho, né? Ele queria jogar José, fazer uma coisa errada com ele, mas nem tanto. Só que Judá, que era um dos irmãos, propõe uma ideia horrorosa. Aqui em Gênesis 37, do versículo 26 e 27, diz assim, Judá disse então aos seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Eu já briguei muito com a minha irmã, mas graças a Deus ela nunca teve essa ideia. Sabe, Judá, ele fez um discurso aqui completamente imoral, só que com um perfume de moralidade. Ele fala, não, ele é sangue do nosso sangue, não vamos fazer algo tão ruim, mas vamos vender para ganhar um dinheiro? E eles venderam, eu estava vendo a quantia que eles venderam, dá mesmo com o salário mínimo hoje. Eles venderam o irmão. Olha onde chegou essa situação. Imagina como que José estava se sentindo. Ele tinha apenas 17 anos. Ele não tinha tanta experiência. Ele era um filho que recebia tudo. E agora ele foi vendido como escravo. Como que você agiria nessa situação? Eu penso que talvez eu ficaria completamente desesperado. Só que José ele decidiu se apegar à única coisa que ele tinha, que era Deus. A gente não sabe muito como que era o relacionamento de José antes disso, mas a gente sabe que depois dessa situação, ele se apegou completamente em Deus. Ele viu que ele tinha perdido tudo. Se ele tivesse tomado uma atitude ruim aqui, ele perderia ainda mais. Ele falou, eu preciso de Deus. E se apegou e Deus abençoou. Aqui no versículo, no capítulo 39, versículo 2, a gente já começa a ver o desenrolar dessa história. Porque José, ele chegou até o Egito, uma terra que ele nem conhecia, e já foi comprado pelo capitão da guarda do exército. Então era alguém mega importante. E olha o que acontece. Gênesis 39, versículo 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Olha que coisa espetacular. Um menino que tinha sido vendido pela sua própria família, que não conhecia a cultura, não tinha experiência, não era amigo de Potifar, acabou herdando tudo que Potifar tinha. Ele cuidava de tudo. E é muito legal que Potifar viu que Deus estava com José. José tinha um relacionamento com Deus muito próximo, isso ficou muito claro. E por isso Potifar deu tudo isso para José. Deu todo esse trabalho, que foi sensacional a gente vendo aqui o contexto em que José se encaixava. Ele
com certeza, depois de dedicar a sua vida a Deus com todos esses problemas, ele tentou aprender a cultura, aprendeu a gerenciar pessoas, aprendeu a lidar com toda aquela situação. E Deus abençoou tudo isso. Ele acabou chefiando tudo. E isso faz a gente pensar, um bom discípulo, ele vai ser excelente em seu trabalho. Ou, se você não trabalha ainda, ele vai ser excelente na faculdade. Ele vai ser excelente na escola. Porque todo discípulo que está colocando Deus como primeiro lugar na sua vida, se empenha nas coisas que faz. Faz as coisas como se fossem para Deus, que nem diz em Colossenses 3:23. Todo discípulo tem que ser excelente, que nem José foi aqui no seu trabalho. Mas, como nem tudo são flores, José era um menino bem bonito. A Bíblia fala que é parecido com o Gabriel aqui, inclusive. Não, tô brincando. Mas ele era um menino bem bonito. E a esposa de Potifar acabou se interessando por ele. E ela começou a dar em cima de José dia após dia. Vocês acham que José não ficou tentado de ver uma mulher que provavelmente era bonita também, dando em cima dele? Ele sendo solteiro, bonito? Com certeza ficou. Só que a Bíblia mostra que ele sempre fugia. Ele não dava espaço para a tentação. Só que teve um dia que ele estava sozinho na casa de Potifar e essa mulher de Potifar acabou ficando de frente com ele, tentou avançar para cima dele, ele fugiu, só que no que ele fugiu, ela agarrou a capa de José. Então, não tinha nenhuma testemunha na casa, a mulher estava com a capa de José, provavelmente ela estava furiosa por José não querer nada com ela, e ela começou a gritar, falando que José tinha abusado dela. E não tinha nenhuma testemunha para defender José. Imagina essa situação. A esposa do capitão da guarda fala que um cara que era escravo abusou dela. Nesse período aqui do Império Egípcio, com certeza era morte. Às vezes, Potifar não é nem mandar matar, ele mesmo mataria José. Só que não é isso que aconteceu. Potifar olhou para essa situação, olhou que José era um cara que ele confiava muito, e falou, cara, eu não posso matar José. O que ele fez? Lançou José na prisão. A gente olhando para isso hoje, parece que foi algo ruim, mas comparado com o que poderia ter acontecido, a gente vê que isso deu esperança para José. Porque era para ele estar morto nessa situação. Mas Potifar acabou colocando ele na prisão. Parece que ele não confiou tanto na esposa dele, mas ele não poderia ir contra ela. Então, ele achou essa solução. Então, a gente vê aqui que quando você é um discípulo que faz a diferença no ambiente que você está, você ganha crédito com as outras pessoas também. Pessoas que não são da mesma religião que você, que não acreditam na mesma coisa que você. Ele tinha créditos Potifar. E isso fez com que ele não fosse morto aquele dia. Óbvio, ele foi para a prisão. Mas Deus abriu um caminho de esperança aqui para José na prisão, que a gente vai ver agora. Aqui, em Gênesis 39, versículo 20, já começa esse ponto da prisão. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Versículo 22. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Olha isso. Em mais uma situação que José se encontrava em perigo, dessa vez na prisão, ele decidiu mais uma vez se apoiar totalmente em Deus. E mais uma vez ele fez a diferença no lugar que ele estava. E mais uma vez, a pessoa que era responsável por aquele lugar viu que José tinha algo de diferente, viu que José tinha Deus e colocou ele para chefiar aquele lugar. Olha como faz diferença você ser um bom discípulo em qualquer lugar que você está. Mesmo quando a situação vai completamente pelo ralo, Deus abre uma esperança para você se você confiar nele. E isso aconteceu com José. E, mais uma vez, a gente vê que um bom discípulo é excelente em todo lugar que passa. Sempre ele é um bom profissional. Tendo uma profissão com um cargo de chefia em uma casa, ou até na prisão. Ele foi excelente em ambos os pontos.
E, nesse tempo na prisão, José, ele fez a diferença com as outras pessoas também, com os outros prisioneiros. Teve uma situação em que ele interpretou o sonho de 2 prisioneiros. Infelizmente, o sonho de um era que ele ia morrer, mas, felizmente, o sonho de outro é que ele ia ser libertado. E José interpretou o sonho deles, essas coisas realmente aconteceram, só que esse homem que foi libertado não se lembrou de José. E José teve que ficar mais alguns anos na prisão. Só que mesmo assim, José persistiu. Até que chegou um momento em que o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Os magos foram lá para tentar interpretar, os sábios foram lá e ninguém conseguia. E aí o homem que José tinha ajudado falou, nossa, tem um prisioneiro lá embaixo que acho que pode te ajudar, faraó. E o faraó foi conversar com José, José interpretou os sonhos de faraó, que no caso era que os próximos 7 anos seriam de muita fartura no Egito, e depois teriam 7 anos de fome total. E o que é mais interessante é que, antes de interpretar o sonho, José, ele dá todos os créditos a Deus. Antes de conversar com o faraó, ele fala, olha, Deus que vai me ajudar a interpretar esse sonho. Então, em nenhum momento ele traz para ele os créditos, ele já coloca para Deus. E, depois que o faraó descobre tudo isso, ele fala, nossa, Deus está com você. Eu quero que você governe o meu povo. Eu quero que você me ajude aqui para governar o Egito em todos esses momentos. E é isso o que acontece. Aqui em Gênesis 41, 40, Faraó diz para ele, você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. Olha que loucura essa história de José. Ele saiu de um filho mimado para ser vendido como escravo, e agora está governando o Egito. E é muito legal a gente ver que em nenhum momento ele traz os créditos para ele. Ele sempre está levando para Deus. E é isso que faz ele fazer a diferença. Isso torna ele excelente. Ele se humilha, que nem a gente cantou hoje, ele se humilha para Deus exaltá-lo. E foi isso o que aconteceu. Mais uma vez, José estava do lado de Deus e isso fez toda a diferença. E a gente pode olhar para essa história de José e se admirar muito com ela. Então, quando eu olho para tudo isso, eu fico pensando, nossa, eu quero ser como José. É muito difícil ser assim, mas olha como Deus abençoou ele. Não necessariamente no sentido financeiro, mas sempre José tinha esperança. Eu quero ser alguém assim. Eu quero ter essa bênção de Deus de sempre enxergar essa esperança. Então, a gente pode olhar para essa história dessa maneira admirada. Mas também a gente pode olhar para um outro lado. A gente pode pensar, nossa, mas José também estava em outro patamar, né? Que, para mim, por um tempo, José parecia uma espécie de Jesus do Antigo Testamento. Alguém que não tem um pecado muito grande demonstrado lá na Bíblia. E aí eu ficava pensando, nossa, será que com os meus pecados eu consigo influenciar tanto da maneira que José influenciou? Às vezes a gente pode ter esses pensamentos também, de colocar José num patamar mais alto do que ele estava. Só que José era um homem comum. Ele veio de uma família comum. Ele era um pastor comum. Mas o que diferenciou ele de todo mundo é que ele se dedicou muito a Deus. E ele fez a diferença porque Deus planejou isso para ele. Deus deixou com que isso acontecesse. Então, se a gente está com essa dúvida em nossa mente, de será que com os pecados que eu cometi, será que com as coisas que eu faço, eu posso ser essa pessoa que faz a diferença? A boa notícia é que você pode. Deus, Ele dá essa chance para todo mundo que decide se arrepender e amá-lo de todo o coração. E aí, Deus sempre vai dando esperança para essa pessoa. Qualquer um pode sair de uma situação ruim e subir no relacionamento com Deus, fazer a diferença. E o mais legal de tudo é que tem um exemplo bem claro disso, dessa redenção, nessa mesma história de José. Quando a gente para pensar no irmão que decidiu vender José, quem lembra quem foi esse irmão? Judá. Judá decidiu vender José. Ele que foi o cara que fez o plano. Ele era cotado para fazer a diferença? Não, né? Se a gente olhasse só isso, a gente ia falar, nossa, esse cara está perdido. O cristão que é o porteiro do céu falaria, isso aqui não vai entrar não. E a história continua. Judá também participou
daquele massacre que teve quando a irmã foi estuprada. Ele estava lá naquela situação, roubando tudo. Mais uma vez, ele não seria cotado para fazer a diferença. E para fechar esse ponto ruim de Judá, ele ainda saiu da terra de Jacó por um tempo, se casou com uma mulher e teve 3 filhos. Então, o mais velho acabou se casando com uma mulher que chamava Tamar. Só que ele morreu antes de ter filho. Então, ele fala para o filho do meio, casa com Tamar para seu irmão mais velho ter a descendência. Só que ele morre também. Então, Tamar estava sem filho. E aí, com o terceiro mais novo, Judá, ele dá uma enrolada. Ele fala, Tamar, eu vou dar meu filho mais novo aí para você, só que o tempo foi passando, e nunca o filho mais novo ia se casar com Tamar. Isso não estava acontecendo. Então, Tamar bola um plano, ela fala, vou me fantasiar de prostituta na estrada que eu sei que Judá vai passar, e eu quero ver o que acontece. E Judá passa por essa estrada, vê a nora dele vestida de prostituta e acaba tendo relações com ela. Olha como Judá estava completamente perdido. Ele teve relações, engravidou a mulher, nem sabia que era a nora. E aí, o desfecho dessa história seria até um pouquinho cômico se não fosse trágico. Porque olha o que acontece. Aqui, em Gênesis 38, versículo 24. Cerca de 3 meses mais tarde do que esse ponto da história, que ele acaba se relacionando com a nora, disseram a Judá, sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá, tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro, estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou, veja se o Senhor reconhece a quem pertence esse selo, esse cordão e esse cajado, que pertenciam a Judá. Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue ao meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Olha como Judá, de novo, ele estava com aquela hipocrisia, de querer parecer ser alguém moral, só que com uma imoralidade estampadíssima. Ele queria que queimasse a nora dele por ela ter ficado grávida, só que aí quando ele descobre que foi ele que fez o filho, não precisa não, ela é mais justa que eu. Olha isso. Judá estava completamente perdido nessa altura do campeonato. Ele queria matar a nora dessa maneira. Então, se tem alguém que não estava fazendo a diferença para o reino de Deus, essa pessoa era Judá. Ele não era cotado para fazer a diferença. Só que as coisas começaram a mudar. Lembra daquele sonho que José tinha interpretado do faraó? Aquilo realmente aconteceu. José, ele fez um ótimo governo nos primeiros 7 anos, porque ele estocou muito alimento. Então, estocaram bastante nesses primeiros 7 anos, nos próximos, o Egito ia ter muito alimento e ia conseguir vender para as outras terras. E era isso que estava acontecendo nessa época. Muitas terras, inclusive a do pai de José, Jacó, estavam passando por uma fome excessiva. Então, Jacó manda todos os filhos irem para o Egito para comprarem alimento. Só que eles nem imaginavam que José era quem estava governando o Egito, afinal eles tinham vendido ele como escravo. Só que quando eles chegam lá no Egito, José já reconhece eles. Fala, nossa, são meus irmãos. Só que os irmãos não reconhecem José. Então, José, que devia estar numa ânsia muito grande de saber se o pai dele também continuava vivo, se o irmãozinho caçula dele, o Benjamim, também continuava vivo, ele faz um plano. Ele fala para os irmãos, olha, eu vou vender para vocês aqui o alimento, vocês voltam lá para a terra de vocês, só que eu quero que vocês tragam aqui o Benjamim. Ele não fala Benjamim, né, para não dar na cara que ele era o irmão, mas ele fala, eu quero que vocês tragam aqui o irmão mais novo de vocês. E os irmãos fazem isso, pegam todos os alimentos, voltam lá para a terra de Jacó e tentam trazer Benjamim também. Só que Jacó, que tinha todo aquele favoritismo com os filhos de Raquel, que no caso eram José e Benjamim, não gosta nada dessa história. Ele fala, como assim vocês vão tirar meu filho preferido agora de mim, para levar lá para o Egito? E Judá se levanta para conversar com Jacó. Ele começa a redenção dele nesse ponto. Ele planeja aqui com Jacó, ele faz um acordo, na verdade, com Jacó. Ele diz, vamos fazer o seguinte, pai,
Se você deixar a gente levar Benjamim, a gente primeiro não vai morrer de fome, a gente vai conseguir mais alimento, e também, se acontecer qualquer coisa com o Benjamim, você pode me culpar pelo resto da vida. Eu vou ficar de olho no Benjamim. Pensa, o cara que antes tinha vendido o irmão, agora está falando, eu vou cuidar do meu irmão. Então, Jacó começa o processo dele de redenção. Judá começa o processo dele de redenção e Jacó, com muita luta, acaba aceitando tudo isso. Só que quando eles chegam lá no Egito com o Benjamim, o irmãozinho mais novo, José, primeiro ele fica emocionado, só que ele tenta não demonstrar isso, e ele bola um outro plano. Ele fala, olha, eu vou vender alimento para eles, só que eu vou esconder uma taça no saco de cereais do Benjamim. Então, assim que eles saírem, eu vou pedir para um oficial ir lá, falar que eles roubaram e trazer eles de volta. E é isso que acontece. Os irmãos saem felizes lá com o alimento, só que no meio do caminho chega um oficial, acusa eles de terem roubado, e eles falam, não, quando que a gente faria isso? E trazem eles de volta para cá. E quando José vê que a taça estava na sacola que pertencia a Benjamim, ele fala, vocês são ladrões. Ele já acusa eles, fala, nossa, o Benjamim roubou essa taça que é tão valiosa. Só que Judá, ele intervém mais uma vez, da mesma maneira que ele tinha intervido com o pai. Ele diz, o que diremos ao meu senhor? O que podemos... tem aqui na escritura. O que diremos ao meu senhor? O que podemos falar? Como podemos provar a nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos seus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José, longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Judá, pela primeira vez, faz uma confissão do pecado que eles tinham feito, de ter vendido José. Aqui no começo ele fala, Deus trouxe à luz a culpa dos seus servos. Então, eu estava lendo um livro sobre José, e o autor ele fala sobre como devia ter sido difícil esses anos, dos irmãos terem a consciência cauterizada pelo pecado, pensando, nossa, a gente vendeu nosso irmão, só que ninguém sabe disso. Afinal, eles não tinham contado para ninguém. Aqui é a primeira vez que Judá reconhece isso publicamente. Então, ele começa o processo de arrependimento nessa parte da história. Então, a gente vê como é libertador a gente se livrar dessas correntes do pecado. Judá estava iniciando o processo de arrependimento. E nessa escritura, a gente vê como Judá ele finaliza esse processo de arrependimento de uma maneira muito legal. Aqui em Gênesis 44, a partir do 18, diz assim, então Judá dirigiu-se a ele, dizendo, por favor, meu senhor, permite-me dizer uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o seu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos, temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice, e o irmão deste já morreu. E ele é o único filho da mesma mãe que restou, e o seu pai o ama muito. Então disseste aos teus servos que o trouxessem para ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria de tristeza. Todavia, disseste aos teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a sua face. Quando voltamos ao teu servo, a meu pai, contamos-lhe o que o meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos, só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então, vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos, que eram José e Benjamim. Um deles se foi, e eu disse, com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem Benjamim conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, ele vai morrer. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo,
que no caso ele estava se referindo a ele mesmo, garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem, e permite que ele volte com os seus irmãos. Aí termina aqui. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sobreviveria ao meu pai. Então Judá, ele foi de um irmão completamente imoral, vendendo o seu irmão mais novo, tendo relações com a sua nora, sendo alguém também enganador, para alguém que estava se sacrificando pelo irmão agora. Ele vendeu José, mas ele se arrependeu disso e se sacrificou por Benjamim. Ele estava basicamente falando para José: deixa eu ficar aqui como escravo, deixa o Benjamim ir embora. Ele não roubou, mas eu quero me sacrificar por ele. O irmão mentiroso, o irmão que estava pecando de uma maneira horrível, estava se sacrificando pelo mais novo. E essa prova desse arrependimento era o que José precisava para se revelar para os seus irmãos. Afinal, até essa hora, ninguém sabia que ele era José. E aí, depois de um tempo, José fala esse versículo que é lindo demais quando você vê a história inteira, que diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José perdoou toda a família pelo mal que eles tinham feito. E a pessoa que foi responsável por fazer a diferença nesse final foi Judá. Uma pessoa que era completamente fora desse espírito de cristianismo que a gente vive hoje, o espírito que José estava tendo, ele acabou sendo a pessoa que fez total a diferença. Foi isso o que aconteceu com Judá. E olhando para esses pontos, de José sendo uma pessoa que já fez a diferença logo no início da vida, e Judá sendo alguém que teve que se arrepender para depois fazer a diferença, se você olha para esses dois pontos e não consegue se enxergar em algum deles, aí mora um grande perigo. Porque a gente olha para José, fazendo a diferença. Ele é um cara que amava, um cara que servia, ele estava à frente das coisas, ele tinha um ótimo relacionamento com Deus. Então, o que José precisava era ter humildade para continuar crescendo, para continuar sendo essa pessoa que faz diferença. Quando a gente olha para Judá, já é o contrário. A gente vê alguém que tinha pecados escancarados. E Judá teve que olhar para si mesmo e falar: nossa, minha vida está podre, eu preciso mudar isso. E aí ele entregou a vida dele para Deus e fez a diferença. Então, ele teve que ter essa humildade para crescer. Só que quando a gente não se vê nem com os pecados escancarados e nem servindo, fazendo a diferença, a gente pode estar no meio, que é a morneza. E isso é o mais perigoso de todos. Porque na morneza, a gente acha que tudo está bom. A gente acha que a nossa vida espiritual está boa. Que eu não preciso nem fazer a diferença como alguns fazem, mas eu não tenho pecados tão escancarados quanto outras pessoas. E olha o que Deus fala sobre morneza. Em Apocalipse 3, 15 e 16, diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha como que Deus fala com a gente. Ele fala dessa importância da gente ser quente, principalmente. Mas se a gente tiver frio, fica mais claro o que a gente precisa fazer para sair. Mas se a gente está nesse ponto de morneza, as coisas podem ficar mais difíceis. A gente pode viver uma vida inteira assim, sem fazer a diferença, tanto para o bem quanto para o mal, e achar que tudo está bom. E assim, talvez até perder a nossa salvação. Então, irmãos, é muito importante que a gente esteja, principalmente do lado de José, mas se a gente está na morneza, a gente está mais perto de Judá no início da história do que de José. E para finalizar, irmãos, que nem o Marcelo falou, eu tive a bênção de entrar num emprego que eu queria muito nesse ano. Eu sou professor, tinha um colégio que eu almejava muito, deu certo de eu entrar lá, eu fiz a minha primeira semana, essa semana agora que passou,
E eu pensei muito enquanto às vezes eu não estava sendo exemplo para as pessoas no meu trabalho, no sentido de fazer a diferença para Deus. Em muitos trabalhos que eu passei, eu só tentava trabalhar bem, mas algumas pessoas nem sabiam que eu era cristão às vezes. E eu fiquei pensando, nossa, eu preciso mudar isso nesse trabalho. Eu já quero entrar com as pessoas sabendo disso. Então, nessa primeira semana, eu consegui ter umas conversas legais com algumas pessoas e consegui mostrar minha fé para as pessoas. E eu queria muito que vocês, primeiramente, orassem por mim sobre isso, para que eu siga tentando ser essa pessoa que faz a diferença no trabalho, porque é algo que eu vi que eu precisava mudar, mas eu também queria que cada um pensasse na sua própria vida. Se você está fazendo a diferença no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Porque como a gente vê, o que é legal da história de José é que essas coisas boas que a gente vê não é na igreja que ele faz. É quando ele estava com dificuldade no trabalho. Ele fez a diferença num ambiente que não é cristão. Então é muito importante que cada um de nós aqui pense se em todos os ambientes que você passa, você está fazendo a diferença? Você está sendo um exemplo de discípulo? Como que está sendo isso na sua vida? Porque todos nós somos chamados para fazer a diferença no mundo. Deus pode mudar qualquer vida. Deus pode nos dar inúmeras bênçãos. Não no sentido financeiro, mas bênçãos da gente ver nossa família crescendo, nossa família tendo ótimos relacionamentos, da gente ver o perdão acontecendo na nossa família, da gente poder ser útil aqui na igreja. Olha o tanto de coisas boas que Deus pode fazer se a gente decide fazer a diferença junto com Ele. Amém? Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Eu agradeço muito por estar tendo essa oportunidade de estar aqui, compartilhando algumas coisas que eu tenho aprendido sobre essa história tão inspiradora que é a de José. Quero muito pedir para que a gente saia daqui animado para fazer a diferença no mundo. Então, o Senhor, Ele nos transforma, o Senhor faz com que a gente tenha uma vida purificada, e em resposta a isso, é muito importante que a gente seja essa diferença no mundo, essa pessoa que vai ser luz, essa pessoa que vai ser sal. Então, peço muito para que todos nós saímos daqui animados com isso, tentando mudar as nossas condutas que não estiverem boas e tendo a humildade para crescer no que a gente já tem feito de bom. Quero pedir para que o Senhor abençoe a nossa semana e abençoe a todos que vão servir agora no louvor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.